Muito bem. Apresentando a Sandra, Sandra, Master Blaster Teacher, estudiosa e entendida de origami. E Sandra, conta pra gente assim, se você está dando alguma aula normalmente, se você tem algum curso organizado, ou se alguém quiser aprender a fazer alguma coisa de origami, como que funciona para falar com você, eu quero uma peça específica, se eu quero fazer um trabalho de decoração com origami, conta o que que você tem para trazer para a gente nesse sentido. Bom, boa noite a todos. Bom, já faço o meu olhar de no origami é sempre com olhar de designer, né? Que é a minha formação, eu não sei fazer diferente. E eu comecei a dando aula de um jeito, já tem uns anos que eu já mudo a minha aula. Nenhum aluno sai da minha aula sem estar sabendo fazer. Então, eu começo a minha aula dobrando. Antigamente eu falava assim: agora vamos fazer uma flor, agora vamos fazer uma pasta. E não é assim mais. Eu, eu mudo, vamos dizer, o rumo da prosa se, se eu ver que algum aluno. Está todo mundo me escutando? Sim, é que Tá? assim, as pessoas provavelmente não vão te responder porque eu estou colocando todo Não, tudo mundo no bem. mudo. E, e então, assim, já tem um bom tempo que eu mudei meu rumo de dar aula. Eu começo a dobrar e as pessoas sempre perguntam assim: ah, vamos aprender o quê? Eu falei: surpresa, no final. Se eu vejo que algum aluno, como o origami, você tem bases básicas, né? Qualquer forma básica, são 10 formas básicas, 12 formas básicas. De toda forma básica, você sai para várias peças. Então, dependendo do caminho que eu estou tomando, e eu vejo que alguém está muito enrolado, eu mudo aquele rumo, eu costumo dizer, mudo o rumo da prosa, e se eu fosse sair uma flor, vai sair uma outra coisa, né? Exatamente para ninguém ficar infeliz, né? Porque eu, durante muitos anos, eu escutava assim: ah, eu sou burra, tá vendo? Por isso que eu não aprendi. Eu sou burra, não dá certo com origami. Eu não vou aprender origami. E eu acho que todo mundo, durante 10 anos eu fiz canto e a minha professora na época, ela dizia que todo mundo pode cantar. Uns nascem Pavarotti e outros aprendem a ser Pavarotti e chegam. Se não chegam igual, chegam perto. Você Então sabe que eu gosto de origami desde pequena. Eu tenho o livro da Maricane Guide. Meu livro já está todo é desmontado, maravilhoso. inclusive. Conhecê-la pessoalmente foi uma honra. Ah, para mim Foi também. foi quando com a Naomi e foi realmente assim uma tietagem brava o dia que eu conheci a Maricane Guide. E você sabe que eu tenho uma diferença. Eu não consigo fazer a rosa. Não consigo. Já fiz. Pois é, Eu mas já tem fiz vários e não consigo caminhos. reproduzir. Até, gente, Mas deixa eu tem vários falar, para quem caminhos. está nessa turma que entrou mais recentemente, estou aqui com o meu celular, eu deixei o mudo ativado para a gente poder deixar gravado com quem estiver falando sobre a sua área, ter a liberdade de falar e não ter som que às vezes acaba entrando, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, me mandem aqui no nosso grupo, que eu vou fazendo, eu abro o áudio ou pergunto para a Sandra, tá? Fiquem aqui. Tá conectado, tá bom? Vamos lá, Sandra. Então, as minhas aulas são assim. Então, tem vários caminhos, tem várias coisas. O tissuru, que é o pássaro mais tradicional, há anos atrás eu aprendi um outro caminho com a mãe de um amigo meu. Ela faz todas as dobras no papel depois que ela fecha. Eu fiquei impressionada. Então, ali eu comecei a ver que você tem vários caminhos. Então, se você não consegue por um lado, você vai conseguir. Você tinha dificuldade em fazer estrela e você conseguiu fazer estrela, Sim, isso é verdade. né? É Então, verdade. então tem vários caminhos, e é isso que já tem mais de 10 anos que eu faço isso. Eu mudo o rumo exatamente para a pessoa não ficar frustrada, né? Eu gosto muito da aula presencial, eu não gosto da internet, por conta disso, eu sinto falta de estar presencial. Mas com a pandemia, cheguei a fazer algumas coisas, mas meu computador não colaborava
Então, agora eu vou começar a marcar aulas pela internet, porque eu já estou com material aqui de qualidade que eu posso fazer. E eu estou voltando a dar aula presencial, quanto ao espaço. Por exemplo, eu dou oficina na PUC, na turma de projeto. Então, a professora sempre me chama, na PUC aqui do Rio, sempre me chama numa certa etapa. E aí eu chego, os alunos acham, né? Lógico que eu já tive no lugar deles, eles acham que eu vou resolver o projeto deles. E não vou. Quando eu vejo o que que é, eu ensino algumas coisas que dá para eles chegar. Mas isso daqui dá no projeto? Dá. Pensa bem no que você aprendeu que dá. Mas aí eu dou assessorias também para eles. Isso é uma maneira de troca muito rica. Então, a partir de agora que eu estou com, né, com um instrumento melhor, eu vou ver se eu marco algumas aulas para online, né? E quanto às minhas encomendas, eu tem muita coisa que eu já faço, é, vamos dizer assim, está na minha linha de produção. Por exemplo, o Museu do Amanhã aqui no Rio tem algumas peças minhas porque, por exemplo, a estrela que tem no lago, quem já veio ao Rio tem aquela estrela, eu faço e vendo lá uma estrela bem parecida, tanto que na etiqueta eu coloco, né, uma coisa similar. Eu tenho aquela cobertura do Museu da Manhã inspirada numa bromélia. Então, eu criei essa bromélia, a estrela não é autoria minha, é de um italiano, mas eu adaptei para parecer com a estrela, ficar parecida. A bromélia não, eu criei. É uma bromélia que o arquiteto conheceu no Jardim Botânico. E eu criei ela de origami, então eu vendo. Mas eu faço encomendas para cenário, para decoração, isso tudo por encomenda, né? Agora eu tenho, desde o ano passado, eu comecei a fazer miniatura de roupinhas, né? Então, eu faço as miniaturas personalizadas, eu não tenho de pronta entrega, eu faço por encomenda. Eu tenho uma cliente que virou amiga, ela tem 4 roupinhas, cada um da família. Então, bem característico, com a roupa que mais gosta, a bolsa que mais gosta. Aí eu adapto dentro do pedido do cliente. Do mesmo jeito para decoração de festa, para decoração de eventos, de cenário, dependendo do cenário. Já aconteceu, foi ano passado, uma produtora de arte me encomendando e enchendo de perguntas, e eu fui vendo que ela foi ficando irritada. Eu falei, se você não me der informação, eu não vou poder te atender direito. Então, não é que eu vou sair. Como é que eu vou, não é que eu vou sair, como é que eu vou entrar na sua cabeça e saber o que você quer se você não me explica, né? Exatamente. Há muitos anos atrás, eu fiz um trabalho belíssimo para uma agência, para um escritório de design, que estava fazendo um relatório para a Unimed, e aí ele me encomendou mais coisa, e eu falei assim, mas eu preciso saber. Não, Sandra, isso é sigiloso. Eu falei, ó, é o primeiro trabalho que a gente está fazendo, você é designer, eu sou designer, então a gente sabe que a gente precisa de informação. Te dou uma lista de pessoas para dizer que eu sou extremamente discreta. Eu não Marisa passo foi bola de informação nenhuma. cristal. Eu não tenho bola de cristal, né? Então, às vezes, eu começo. Eu até tenho um joguinho aqui que eu deixei separado. Ah, não deixei o do cliente. Um cliente de Campinas queria um jogo de cubos, queria um jogo tipo Lego de origami. E tem Lego de origami, por incrível que pareça. É um trabalho do cão, cada pecinha de tanta dó, mas tem. E aí eu resolvi fazer uma chamada de vídeo para eu entender melhor, porque é a mesma coisa, não queria me passar. Acabou saindo num jogo de cubos, igual a esse aqui, não é esse. Ela ficou encantada. Eu falei, mas aqui eu atinjo. É isso aqui, que é só de tira de papel. Que máximo. Muito E lindo. aí você, quando coloca um cubo, ele trava. Trava. E ela Aham. queria alguma coisa exatamente que tivesse movimento, que na hora que colocasse lá a informação do evento travasse. Então, se o cliente não me der as informações, fica mais difícil, né? Mas eu até hoje só 2 coisas que eu não consegui atender o cliente dentro do que ele queria, a gente mudou.
que graças a Deus sempre eu consigo chegar no que o cliente quer. Como a Bienal, que está fazendo agora 10 anos, 40 anos, a Bienal do Rio, e quando fez 30 anos, me foi encomendado um mobile que vinha de cima, como um mobile, um Aham. livro que vai soltando as folhas, tem no meu Instagram, e transformava em tsuru. E uma semana antes elas descobriram que passou para o MAM, para o Museu de Arte Moderna aqui no Rio, e que o MAM é tombado e não podia pendurar nada. O evento era na sexta, na segunda-feira elas me ligam assim, Sandra, deu um problema. Eu falei, como? Ah, o MAM não pode pendurar, o móvel tem que vir de baixo para cima. Eu falei, como é que é? De baixo para cima. Mas como que eu vou fazer isso? A tsuru E um não dia, voa, Sandra. pois é, mas em uma semana, um dia eu consegui resolver, porque eu estava com todo o material comprado e era um móvel de 1 metro de altura, né? Mas a base era A3 e o comprimento 1 metro. Como é que eu faço isso de baixo para cima? E eu consegui, ficou uma peça com 80 de altura e a base um pouquinho maior que o A3. E quando eu fui buscar de madrugada para levar para o Mano, para o Rio Centro no dia seguinte, convidados tinham pego para levar para casa. Uma peça de 50 por 80 de altura. Se os seguranças não pegam, eu fui ficando desesperada. Eu falei assim, meu Deus, aí segurança, não. Aí daqui a pouco saiu um convidado, isso 3 horas da manhã, pessoa indo com aquela escultura. Eu falei, gente, então fez o maior sucesso, mas eu tive que resolver em um dia, senão. E dentro do material que já estava todo comprado e preparado, né? Então, assim, só duas peças até hoje que eu não consegui criar uma peça que eu criei, que é uma mandala com 105 papéis, também para produção de arte, para uma parede. A cliente queria uma mandala, e mas 2 metros de comprimento. Até tenho aqui. Ah, achei que estava aqui. Tá, não, não é essa, é outra. Achei que estava aqui. E eu criei uma peça, porque 2 metros de diâmetro, mas poderia ser mais de 2 metros. Então, eu criei com peças de encaixe, e Uhum, aí lá acabei tendo que criar, botar mais peças, né? Aumentar um pouco. uhum. Então, assim, é, na realidade, hoje em dia, eu acho que eu não crio, eu psicografo, porque depois eu fico até assustada comigo. Vira, Eu não acho que é a crio. parte da mão, né? É a mesma coisa que a gente vê alguns músicos que parece que eles falam pelos instrumentos. Eu acho que É você chega num exatamente isso. nível de consciência do origami, você consegue ir para as formas de uma maneira tão intuitiva É, e que exatamente. você vai, é uma Essa linguagem, mandala, quando né? eu Uma criei, eu fiquei linguagem. assim, gente, eu não estou acreditando que eu criei isso. Não, deixa eu ver. Antes de dizer que eu É, criei, eu acho que o subconsciente tem algum livro, mas não é. tinha. E há uns anos atrás também eu tive que criar um sapatênis, que não existe, de origami, com a nota de dinheiro. E aí eu fiquei desesperada, eu fiz um sapato. Ele, não, Sandra, que era para uma campanha do Dia dos Pais da Líder. Aí o cara da agência, a antiga DPZ, ele falou assim: ah, é sapatênis, Sandra. Eu falei, tá bom, vim para casa. Eu falei, gente, da onde que eu vou tirar esse sapatênis? Dobra daqui, dobra dali, dobra aqui. Aí chegou de noite, a cabeça saindo fumacinha, parei, liguei a televisão, fui ver novela. 11 horas da manhã eu voltei para a mesa, dobrei, eu falei, ah, não é que eu fiz o Cheguei. sapatênis? Peguei o sapatênis. Então, É, eu não. me igualo muito à música. Eu digo que eu preciso de o origami e a música para respirar. Uhum. Então, eu me igualo muito com a música nesse sentido. Quando eu vejo músicos, né, explicando como é que criou aquela música. Então, é mais ou menos isso. E Sandra, Então, fora a PUC, onde você dá essa aula, como é que funciona para quem quer fazer aula com você, quer aprender alguma peça específica ou não, quer só aprender hoje eu já as ensino peças só uma básicas? peça, só Uhum. uma peça. Se a pessoa quiser só aquela peça, se ela quiser aprender o básico, normalmente minhas aulas são uma por semana, né, um mês. Eu vou dando, antigamente também era diferente, hoje eu vou dando coisas simples, porque o origami você tem peças com um papel,
mas você tem papéis, dobraduras. Por exemplo, essa maçã aqui são 50 papéis encaixados, Uhum. mas você tem dobradura como essa flor aqui, que é uma mandala de um amigo, e há 10 anos atrás, quando eu aprendi, eu já transformei numa flor na frente dele. Tirei um módulo e virou uma flor, né? Mas você tem flor de um papel como a rosa, que você vai aprender, Cláudia. Você vai aprender, você vai ver. Eu já fiz, depois chegando. Tem um ponto dela que eu paro, mas Mas a gente você vai tem a voltar. rosa extremamente complexa, com muita dobra, mas você tem ela muito perto, com menos dobra. A gente vai fazer a rosa. Por A sinal, gente gente, vai aqui fazer. no grupo, eu falei na outra turma que, da Sofia antes, que a gente vai disponibilizar para a comunidade. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os links que eu tenho gravados já de aulas. Tem aula com o Suto, tem aula com a ID, tem aula com a Sandra, tem aula que a gente teve com gente que não é do grupo, como a Caetana, que falou com a gente de conservação. E vou colocar uma listagem de quais são as aulas e os links para acessar no YouTube, para a gente poder ver aulas que já passaram. E nós temos aulas Ah, passando, legal. inclusive. Você conseguiu aprender a Fazer, estrela, não foi? é? A Você estrela aprendeu. e teve a Então, pasta também. teve a pasta. Teve a pasta, Não, teve a estrela. A e estrela eu era uma gosto que eu não sempre de conseguia dar fazer. na- nas minhas aulas. Você falou se tem outro lugar. Físico ainda não. Tinha um Uhum, lugar, mas foi alugado para outra coisa. Então, físico ainda não tenho. Vou voltar agora a batalhar um espaço físico aqui, mas eu vou retomar agora pela internet, pô, nos traga porque as você tem. novidades. E eu gosto de dar asas à criatividade do aluno, Uhum, né? A pasta que você aprendeu, ele pode fazer outras coisas. Eu dou essas dicas, eu dou essas medidas. Olha, a gente fez a pasta, ficou quadrada, mas ó, se você quiser ela retangular, eu gosto de dar essas dicas, uhum. porque nada fica. Eu gosto de ensinar. Eu tenho um tesão imenso de ensinar. Não É um tenho, porque tem prazer gente te que ver não aqui gosta. fazendo. É muito gostoso ver a Sandra é, Tem gente que não fazendo. gosta de ensinar porque acha que, não, vou. Já escutei muito isso. Você vai dar o pulo do gato? Eu falei, gente, não existe pulo do gato, que amanhã a pessoa vai descobrir. Então eu tenho o maior prazer Acho que é de. mais é que o gato pule junto com a gente. Porque vai ficar, é outra pessoa, a pessoa vai fazer com outro olhar, né? Pode Uhum. até ficar parecido com o meu, mas ela vai fazer com outro olhar. Isso é muito legal. Eu valorizo muito isso. Por Tá? sinal, a Lara fez a estrela junto com a gente, e eu não sei o que que a Lara fez de diferente, que a estrela dela ficou mais bonita que a minha. Ela é diferente, mas é mais bonita. A coisa da Lara de fazer uma estrela e fica mais bonita que a minha. A gente pega a Lara depois. Ó, Instagram da Sandra, Safortes Origami Design, para quem não o tem, no nosso grupo a gente tem, mas para quem acabar tendo acesso a esse vídeo que não tiver, é Safortes Origami Design no Instagram. Minha querida, muito obrigada. Eu que Vou fazer o agradeço seguinte, sempre. gente, eu vou fazer de novo a gravação para a gente entrar na próxima. Agora é quem? Helena? Quem ficou na Eu sequência? era a Gi, né? A Gi, né? É. Pode A ser eu. Gi, você que é a próxima? Sim, Ok, então, Gi, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar de gravar, vai levar um tempinho até acabar a gravação da Sandra. A gente entra de novo no mesmo link para Gi, tá bom? Até já. Sim. até mais. Hum.